Boa noite, seja muito bem-vindo ao Estado Crítico, o programa de debate da Regiões TV, da sexta à noite, das 10 até às 11h30. Começo por apresentar o leque de convidados que hoje faz parte do nosso painel. À minha direita tenho Eduardo Vitório Rodrigues e também Albino Almeida, os dois obrigada por estarem aqui. E à minha esquerda, Pedro Sampaio e Luís Miguel Nogueira, aos dois também obrigada pela presença neste debate. Com o processo de reorganização administrativa a chegar ao fim, falta saber, afinal, o que muda na prática com esta reestruturação do poder local. Pedro, no documento verde pode ler-se que a reforma da administração local pretende descentralizar, mas o que é que vai acontecer em termos práticos para haver, de facto, esta descentralização? Isso ainda é uma questão que está, na minha opinião, muito mal explicada. Eu devo dizer que sou um defensor de uma reorganização administrativa de freguesias e de municípios e, portanto, acho que o projeto aqui não está suficientemente alargado para que se possa falar de uma reforma administrativa. Todavia, no caso das freguesias e na cidade do Porto, pelo menos no Concelho do Porto, bom, o que nós sabemos é que vai haver uma redução, portanto, para 8 freguesias. Agora, o que é necessário que se explique, para mim, são duas coisas. Primeiro, é o impacto económico que a redução de freguesias tem, efetivamente, nos orçamentos de Estado, nos orçamentos camarários. E a segunda questão é a questão das competências das freguesias. Eu acho que isto é um trabalho que ainda não está muito bem divulgado, não está se calhar muito bem estruturado, e aquilo que me parece, no contacto que pessoalmente tenho com alguns presidentes de junta, é que esta questão das competências não sabemos muito onde é que isto vai parar. Ou seja, até que medida as câmaras vão descentralizar algumas das suas funções, até que ponto há necessidade que isso aconteça e vamos esperar para ver. Eduardo, no documento e quanto ao financiamento, é dito que as autarquias devem seguir dois objetivos. Sustentabilidade financeira, a segundo, o novo paradigma de uma receita própria. Como é que pode ser feito? Como é que as autarquias podem captar receitas para si, sem ser as habituais que vêm do Orçamento do Estado? Não podem. As juntas de freguesia estão completamente limitadas desse ponto de vista. E essa parte do enunciado é uma parte que ultrapassa a razoabilidade, porque aquilo que está neste momento clarificado é que as juntas de freguesia são as únicas entidades do poder político que não podem endividar-se. A única coisa que podem fazer é uma contração de um empréstimo até 10% do fundo de financiamento das freguesias, que tem que ser pago no próprio mandato. Portanto, nunca uma junta de freguesia transita com dívidas, desde que evidentemente não haja fenómenos obscuros. Mas respeitando a lei, nunca uma junta de freguesia transita com dívida. Portanto, esse é o primeiro aspecto que mostra que não vai haver nenhum grande efeito em mecanismos de poupança. Depois o Governo calculou mal aquilo que era a poupança efetiva resultante do número de eleitos, porque nas juntas de freguesia, só a partir dos 10 mil eleitores é que os autarcas, neste caso o Presidente de Junta, têm direito a um meio tempo ou depois a um tempo inteiro com um valor diferenciado abaixo ou acima dos 20 mil eleitores no caso do Presidente de Junta. Ora, o que é que acontece? Esta reorganização de freguesias juntou freguesias que eram pequenas e que estavam, na maior parte dos casos, até abaixo de 5 mil eleitores, portanto que tinham um Presidente de Junta e que tinham um Executivo absolutamente voluntário, que recebiam as senhas de presença nas reuniões. Aquilo que vai acontecer pelo efeito da agregação é que vão passar a ter mais de 10 mil, muitas delas, estive a ver alguns exemplos, mais de 10 mil eleitores, e automaticamente o Presidente de Junta vai passar a ser remunerado. Você vai juntar 3 ou 4 freguesias
cujos autarcas não eram remunerados e agora com o novo autarca dessas 3 ou 4 vai passar a ser remunerado. Portanto, em bom rigor, os 6 milhões que o Governo previa poupar, não vai poupar absolutamente assim nada. Não vai poupar nada, até porque ao mesmo tempo, depois vem esse debate das competências. O Governo esqueceu-se de fazer a lei das competências e do financiamento, a nova lei das competências e do financiamento, e diz, deixemos ao poder local, às câmaras municipais, a responsabilidade de gerir processos de descentralização. E nós estamos a ver o que é que vai acontecer. Quando as juntas de freguesia forem amigas, nós descentralizamos. Quando as juntas de freguesia não forem amigas, nós não descentralizamos. Esta ausência de critérios rigorosos é uma ausência que eu acho que é penalizadora para o normal funcionamento do poder local. Mas depois há um outro elemento que me parece também importante e que aliás, é aquele que eu acho que também vale a pena juntar, até porque a argumentação, até porque este é um processo que está já pelo menos do ponto de vista parlamentar, em fim de linha, embora eu acredite que quando isto passar para o Presidente da República, pelo imbróglio que isto ainda tem pela frente, nomeadamente o contexto eleitoral, o recenseamento eleitoral, ainda muita água vai correr e eu acho que o processo poderá não ser anulado, mas pelo menos a suspensão do processo parece-me razoável pela proximidade ao ato eleitoral de 2013. Mas há aqui um fenómeno que é um fenómeno muito curioso. Repara que nos últimos meses, semanas, enfim, desde setembro, que o Dr. Menezes assumiu a candidatura ao Porto, toda a gente está com um debate muito forte sobre saber se no fim de um ciclo eleitoral faz sentido ou não que um autarca se candidate a um município vizinho, tendo chegado ao fim do limite de mandatos no município... Ou seja, se a variável aqui entende-se que seja o tempo ou o espaço em si. Exatamente. A função, portanto, a função ou o próprio território. Aquilo que é a discussão que está a ser feita no caso concreto do Dr. Menezes é que, apesar de haver uma mudança de território, ele não deve ser candidato ao Porto. E há quem entenda que, havendo uma mudança de território, uma vez que o espírito da lei da limitação de mandatos era um espírito que visava depurar as relações promíscuas, depurar aqueles lobbies que sempre se estabelecem, etc., portanto, que está salvaguardado a limitação de mandatos é a função e, portanto, ele pode ser candidato ao Porto. Mas agora veja o que acontece com a reorganização das freguesias. Eu dou o exemplo de Vila Nova de Gaia, 2 casos concretos. Santa Marinha tem mais de 90% dos eleitores da nova fusão de Santa Marinha e Aforada. Pedroso tem mais de 90% da nova fusão de eleitores da nova fusão de Pedroso e Seixezelo. Ora, por esta alteração, o Presidente da Junta, que estava em fim de mandato e em fim de limitação de mandato, não podia recandidatar-se, vai passar por acoplar uma pequenina freguesia que vale menos de 10% de todos os eleitores da nova freguesia, vai passar a poder recandidatar-se por uma habilidade que é considerar que a nova freguesia corresponde a um novo território, ainda que mais de 90% dos eleitores sejam os mesmos. Eu acho que nós tínhamos que passar aqui um sinal de que isto não é a República das Bananas e os portugueses não vão olhar para isto de uma forma correta, porque vão perceber que os políticos estão a fazer um jogo de reprodução do poder. Já nos bastou os deputados limitarem os mandatos dos autarcas e não se limitarem eles próprios, já bastou toda a atrapalhada que foi esta reorganização e agora chegamos a esta habilidade, que é uma habilidade que afinal mostra que os principais interessados na reorganização administrativa são os Presidentes de Junta, que à custa da reorganização vão poder recandidatar-se quando estavam em fim de mandatos. Pela lei que limita exatamente os mandatos nas autarquias. Luís, que competências é que devem ser transferidas para as freguesias? Antes de mais, boa noite a todos os presentes e aos amigos que nos estão a acompanhar lá em casa. Eu acho que em relação às competências eu gostaria de ver o Eduardo Vítor a falar sobre as competências, porque ele foi Presidente de Junta durante 12 anos e poderá se calhar acrescentar mais ao debate do que eu acrescentaria. Se me permitir, eu vou fazer uma retrospectiva do tema e pôr aqui em cima da mesa duas ou três questões que têm que ser postas, até para enquadrar melhor o nosso debate. Eu acho que ninguém nega à partida que uma reforma da administração local era necessária. A nossa reforma administrativa local
tem mais de 150 anos, Portugal mudou imenso, como o mundo mudou nos últimos 150 anos, as distâncias que eram, por exemplo, antigamente de Pedroso até ao centro de Vila Nova de Gaia, demorava-se quase um dia inteiro a cavalo ou a burro, não é? Hoje em dia não, há transportes públicos, até em termos de informação, até em termos de acesso aos serviços, tudo mudou. Portanto, todos nós concordamos com isso. Mais um exemplo do que é o nosso país, portanto, é uma coisa que já devia estar feita há muito tempo, mas como mexe na territorialidade, no bairrismo das pessoas, é uma questão que toda a gente, todos os responsáveis políticos, que nós no fundo elegemos para resolver os nossos problemas, sempre fugiram dela. Fugiram dela porque é uma questão que pode tirar votos. Nós andamos todos a ouvir falar de reforma da administração local há anos. Eu lembro-me, não me consigo lembrar há muitos anos, mas lembro-me nos últimos 10 anos de ouvir falar nisto, mas nunca se fez nada. Devido à intervenção e à ajuda financeira e ao memorando de entendimento, foi lá incluída esta rúbrica que tem que se fazer a reforma da administração local. Já ouvi alguns responsáveis dizer que esta reforma foi desenhada da forma que foi porque alguém explicou mal aos senhores da Troika que nós não temos 4.600 municípios, 4.500 e qualquer coisa. Temos um sistema piramidal, portanto temos 4.259 freguesias mais 308 municípios e os senhores devem ter percebido que eram 4.500 e tal câmaras e acharam isso uma barbaridade, então corta para metade. Depois, claro que a pressa é inimiga da perfeição. Depois impuseram-nos um prazo apertadíssimo de 1 ano para discutir isto e para levar isto avante. O ideal era que a população fosse chamada a dar a sua opinião, que se agregassem de acordo com os interesses e com a melhoria do serviço prestado. O Livro Verde tem alguns aspectos que eu acho interessantes e eu revejo-me nos princípios gerais do Livro Verde. Aliás, a reforma da administração local, não podemos pensar que a reforma da administração local é a união de freguesias ou de municípios, não é. É muito mais do que isso. A reforma da administração local tem 4 capítulos. Tem o capítulo do setor empresarial local, as empresas municipais. Nomeadamente na formação de economias de escala. Sim, as empresas municipais são um problema. Na década de 90, na altura salvo erro, no governo do engenheiro Guterres, para agilizar a gestão das câmaras, que tinham um sistema muito público, muito estatizado, achou-se que a solução era as empresas municipais. Já todos vimos, passado 15 anos, que a solução não é a solução, é um problema, porque o homem é imperfeito e depois aproveita-se dos meios que tem para distorcer as virtudes que eles poderiam ter. Neste momento temos mais empresas municipais que municípios, temos dívidas acumuladas e não consolidadas que nenhum de nós sabe quanto é que serão. Lá está a dívida, neste momento é a mãe de todas as guerras, não é? E estima-se que andará muito acima dos 8.000 milhões de euros a dívida depois de consolidada dos municípios. O segundo capítulo, portanto, primeiro, o setor empresarial local. O segundo capítulo, a organização do território, sim senhora, a união de freguesias, a união de municípios, também havemos de os discutir. Mas será que vai ser... Esta parte já não foi pacífica? Será que nos municípios... O setor empresarial local, para já, a única coisa que se fez, salvo erro, foi impedir a abertura de mais empresas e legislar no sentido de se fecharem as que não sejam sustentáveis. A questão das freguesias não foi pacífica porque foi mal feita e mal abordada. A questão dos municípios, vamos ver. O terceiro capítulo, gestão municipal, intermunicipal e financiamento, quanto a mim, deveria ter sido discutido antes de unirmos as freguesias. Lá está, estamos a fazer as coisas todas ao contrário. E depois o quarto capítulo, que era a democracia local, caiu. Não é? Caiu, já não se vai redesenhar o sistema que temos de democracia local. Posto isto, a questão das freguesias, que é o que temos neste momento na berra, eu concordo plenamente com os princípios agregadores. Os princípios tem que melhorar a prestação de serviço às pessoas, portanto tem que ser eficiente, e tem que ser eficaz, tem que poupar dinheiro. A melhoria da prestação de serviço, na forma como isto foi feito, duvido.
duvido, ponho as minhas dúvidas. Na questão da poupança de dinheiro, também duvido. Porque o Eduardo já falou, e bem, que com o aumento populacional, muitos presidentes de junta que não ganhavam nada vão passar a estar a tempo inteiro e vão passar a ganhar. Se falarmos... Mas as senhas de presença são insignificantes. 15 euros. Um representante de uma freguesia grande deverá ganhar 80 euros por ano, uma coisa... É completamente insignificante, mas não é por aí, porque segundo se apurou, o que se gasta com as freguesias em Portugal rondará os 170 ou 180 milhões de euros por ano. Isso não é por aqui que se vão resolver os problemas ou que se vão conseguir os tais ganhos de produtividade. Eu, pessoalmente, sempre vi esta reforma como positiva e como uma oportunidade. Eu gostava que ela tivesse sido feita de outra maneira. Não foi. Mais uma vez o que assistimos, e aqui, perdoem-me se vou ser polémico, mas também temos que meter alguma polémica no debate, senão isto não tem piada nenhuma. Mais uma vez perdeu-se uma boa oportunidade, porque os responsáveis políticos portugueses preocuparam-se mais em redesenhar o território. Assistimos a uma discussão quase privada entre os grandes partidos de como é que iam retalhar o seu território municipal e esqueceram-se um pouco de qual era a opinião dos outros representantes locais e da população. Depois chegaram ao fim, deu o resultado que deu, quase nenhum se entenderam. Dos 308 municípios tivemos 70 ou 80 concordâncias, propostas elaboradas pelas câmaras e pelas assembleias municipais, que agora vai criar um problema acrescido, que é, e agora, não é? E agora vão ser os senhores... Exatamente. Deixe-me pedir, Luís Miguel, uma imagem que nós temos e que é retirada do documento verde, uma imagem sobre a gestão municipal e intermunicipal. A imagem está no ar. Este modelo do Estado para as CIMAs, as comunidades intermunicipais, ou para as áreas metropolitanas, para os municípios. Portanto, este contacto não me parece, por exemplo, para o Albino Almeida, que esta imagem sugira um pouco a regionalização, uma vez que o Estado comunica com comunidades intermunicipais, com áreas metropolitanas, e que são estas agregações no meio disto tudo? Olha, deste do lado em que normalmente costumo ver as coisas, a maior dificuldade que eu vejo em quem tem tido o destino do país a nível mais alto é eu não sei se eles as percebem completamente, mas há uma coisa que eu tenho a certeza: o povo queixa-se de que ninguém explica. E eu acho extraordinário que não se explica política. Eu acho isso extraordinário, porque em princípio deveríamos saber explicar o que é que queremos. Eu ouvi as intervenções de quem aqui esteve e é uma coisa verdadeiramente assustadora. Como é que não se explica o que se quer? E, fazendo fé certamente não à parte, mas numa intencionalidade do debate que costuma passar às quintas-feiras numa televisão da concorrência, há um homem do Norte, Lobo Xavier, deixava cair que a Troika foi construída assim. Era preciso fazer um acordo, era preciso uma maioria parlamentar depois para dar viabilidade ao acordo, e aquilo foi feito à maneira portuguesa. Cada partido foi lá pôr um bocadinho da agenda em função de conseguir depois um acordo global. Claro que, na altura, perante a emergência a que se tinha chegado, não havia muito por onde negociar e, portanto, aparentemente aquilo que falava o Luís tem a ver com o mal congénito, ou seja, o Dr. Mário Soares ensinava que esteve uma vez reunido com todos os economistas para decidir a adesão à Comunidade Europeia. Bem, levou-os lá para Nafares, para a casa dele, por acaso um sítio simpático, e depois de os ouvir uma tarde inteira, aquilo ficou rigorosamente a meio, entre metade que defendia a adesão à CEE e metade que não defendia a adesão. E ele disse: bom, meus senhores, mas era suposto eu sair daqui com uma decisão. Não, a decisão é sua. E, portanto, não deixa de ser esclarecedor. Ou seja, nós vivemos um tempo em que os técnicos normalmente têm uma grande capacidade de fazer isto que nós vimos ali, os PowerPoints, mas depois aquilo não encaixa com a realidade, é um problema para político resolver. E depois ele não consegue explicar também, porque às vezes também herda uma agenda em passagem. Aliás, os últimos primeiros ministros têm tido o poder em Portugal porque ele cai do governo anterior, portanto ele deixa cair o poder pela janela abaixo, há um que vai a passar e pega nele, e eu temo que volte a ser assim dentro em breve, e portanto isto é dramático, porque o país precisava de perceber porque é que tem que fazer uma reforma administrativa que, perante aqueles que a conhecem melhor do que eu, já percebeu que não dá em nada. Mas eu vou dar aqui um exemplo que certamente, seguindo ali a polémica do Luís, que dá para pensar. Imagine a minha amiga que o seu primeiro-ministro há dias, certamente não distraído, mas com muitas dúvidas do que estava a dizer,
deixou cair esta coisa fantástica que era preciso ver se não seria possível equilibrar melhor o esforço das famílias e do Estado na educação. Ora, eu quero dar o exemplo que o Sr. Primeiro-Ministro seguiu. Se nós considerarmos que temos cerca de 400 mil alunos em velocidade de cruzeiro, que só este ano é que o ensino secundário é obrigatório, no sistema. Se nós considerarmos, olhando para os termos de Gaia, que 40% dos alunos têm apoio social escolar. Se nós considerarmos, portanto, que 50% dos alunos pagariam uma propina, e agora vou ser exagerado para os portugueses lá em casa perceberem, que pagariam uma propina igual ao ensino superior, 1.090 euros, nós estaremos a falar de uma poupança num Ministério de 5 mil milhões de euros, estamos a falar de uma poupança que seria esforço das famílias de 200 milhões de euros. E, portanto, não há ninguém a fazer contas. E o que é que isto daria, imediatamente? Um conjunto de alunos que não frequentariam o ensino secundário. Agora dir-me-á, ok, então baixamos a propina, porque quando as propinas entraram no superior, quem está lá em casa lembra-se, estão aqui alguns que se recordam, ela não podia ultrapassar o salário mínimo nacional. Vemos onde é que já vai, onde é que o salário mínimo nacional está e onde é que está a propina. E, portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que se nós baixássemos agora este valor que eu dei aqui como exemplo meramente académico, não é? Sem PowerPoint, porque ainda sou do tempo em que dávamos exemplos académicos sem o suporte destas coisas, não é? Sou o mais antiquado, se calhar, aqui dos presentes. E, portanto, a questão é que eu digo, então vamos começar a reduzir a propina e ficamos escandalizados como é que se cria aqui um problema aos jovens para frequentar o ensino secundário para que o Estado ganhe peanuts pelos vistos, e eu só dei este exemplo porque é muito parecido com o que vai acontecer, porque eu aqui percebi nas autarquias, ou seja, quando depois nós dizemos isto aqui na praça pública, os portugueses lá em casa ainda percebem menos. Se já tinham dificuldade em perceber a estruturação, já tinham dificuldade em perceber as famílias, e repare, cara amiga, e quem está lá em casa sabe, o Governo retirou o currículo ao ensino secundário como não há memória de se ter retirado o currículo ao ensino secundário. Em segundo lugar, diminuiu-nos, e vai diminuir mais, os rendimentos no próximo ano. A terceira maldade foi ter reduzido os apoios sociais aos indigentes, porque é bom saber aqui que só os alunos com o escalão 1 do abono de família e o escalão 2, e aqui no escalão 2 o rendimento somado do agregado familiar não pode ultrapassar 1.050 euros, portanto 500 euros cada um, já pagam metade do transporte, metade dos manuais e metade da alimentação. Daí para a frente, a partir de 1.000 e tal euros, já ninguém tem apoio social escolar nas escolas, ok? É disto que estamos a falar. E então o que é que nós estamos a ver aqui? Estamos a ver aqui, de facto, que era preciso explicar isto melhor. Porque a seguir, veja bem, para os que ainda pudessem, eventualmente, os tais 50%, imaginem, Vossas Excelências, que os tais 50% de alunos no secundário eram filhos de famílias com alguma capacidade financeira que tinham habilidade, ok, eu pago a propina, vou buscar nas deduções à coleta nas despesas da educação. Não é que é no mesmo ano que o Governo tirou a dedução à coleta acima de um determinado rendimento. Bem, isto é um cerco. E, portanto, isto só prova que quando se fala ao mais alto nível, não se está a pensar a sério e, portanto, os portugueses depois não percebem. E depois é muito difícil explicar. E sabemos como é que na política tem um jogo próprio, não é? Quando as pessoas se ensarilham, têm dois caminhos. Ou fazem de conta que não se ensarilharam, põem uma cara de pau e aquilo há de esquecer. Por isso é que tem os gabinetes de comunicação que é para fazer esquecer. Lança logo meia dúzia da toalha pó que é para a gente se distrair. Ou então, de facto, nunca mais conseguem explicar. E o que o país precisava, eu acho que temos um povo fantástico. Eu disse isso já ao atual Ministro da Educação. Temos um povo que há um ano e meio atrás estava absolutamente disponível para perceber esta coisa tão simples quanto isto. Meus amigos, para mantermos a qualidade dos serviços públicos, e temos aqui referências fantásticas, eu vou dar duas. Serviço Nacional de Saúde. Orgulha-nos em 38 anos de democracia o Serviço Nacional de Saúde que construímos. Educação, o último PISA dava resultados bem melhores do que os que tínhamos tido até agora. E, portanto, o que tinha que ser dito aos portugueses era, meus amigos, se nós quisermos manter a qualidade destes serviços públicos, o PIB, o que a gente produz, paga-o até certo ponto. Vamos precisar do vosso esforço. O que eu acho extraordinário é, corta-se a qualidade do serviço e depois ainda se pede para pagar. Bem, ninguém entende isto. E, portanto, nas juntas vai ser a mesma coisa. Como é que eu vou ficar convencido, desculpem-me lá a franqueza, de que nós temos, neste momento, agregações de escolas que passam por cima de freguesias? Várias freguesias têm o mesmo agrupamento e as secundárias são menos secundárias do que as EB23, como é público e notório, e muito menos que as EB1. E isto anda ligado. Porque, repare, determinado tipo de serviços públicos vão estar numa freguesia, o agrupamento vai ser servido por várias freguesias. Nós sabemos em que é que isso agora se traduz, quem anda no terreno. E, portanto, precisamos de planeamento, precisamos de reflexão. E precisamos, seguramente, que os partidos, de uma vez por todas,
se libertem dos interesses que passam lá no meio que os aprisionam. Porque nós ouvimos coisas que ficamos estarrecidos, quer dizer, vemos afirmações que não são desmentidas, ainda ontem ouvi do Paulo Moraes, afirmações que me deixam boquiaberto, que é, os gabinetes, agora há um outsourcing legislativo, não sei se sabem, não é? Encomenda-se a lei a um gabinete de advogados, não é verdade? Gabinete de advogados que depois passa a vender expertise para explicar a legislação que ele próprio fez. Bem, e isto é uma coisa que nos devia fazer pensar, porque das duas uma. Temos uma visão estratégica para o país onde passa a educação. Queremos ir por aqui. Queremos valorizar o nosso tecido empresarial e o nosso tecido... Neste momento, Portugal não tem temos. uma visão estratégica Não temos. ou um plano estratégico? Não temos, isso é patente e eu acho que o debate está completamente inquinado. Estamos a sair aqui do tema das freguesias. Não, é que isto é a razão pela qual, com o devido respeito, e eu calo-me já porque ouvi os outros todos, não interrompi ninguém. A questão é esta. O país, tal como em 77, para aderir à Comunidade Europeia, tem uma posição a favor, como o Luís dizia, e metade tem uma posição contra, ambas por boas razões. E não se consegue encontrar um caminho, não é, que permita que os portugueses saibam, é mesmo por aqui. Mas falta o desígnio. Vamos agarrar-nos aqui 3, 4, 5, 6 anos, mas isto vai chegar lá. E o que neste momento não nos dizem é onde é que nós vamos chegar, mas não dizem só os portugueses. Quero aqui salvaguardar que o Sr. Presidente da República tem momento-chave, tido um papel fantástico, ainda ontem veio dizer, eu não percebo porque é que nós não podemos ter aqui, que estamos-nos a portar bem, não podemos ter aqui algumas coisas que me parecem óbvias. Toda a gente que vive das empresas sabe que a melhor maneira de fazer um tipo falir é obrigá-lo a pagar de imediato aquilo que ele deve sem ter faturação. Nós estamos sem faturação e por isso o interesse estratégico. As autarquias foram financiadas com muita obra pública. É bom dizer que a gente até parece que se esquece que as licenças da construção civil alimentavam um monte de gente, a gente até se esquece que se ligava à Simpor, noutras crises que eu já vivi, que sou mais velho, ligava-se à Simpor e perguntava-se como é que está a venda do cimento. E quando aquilo começava a subir sustentadamente, o Primeiro-Ministro anunciava a retoma económica. Bem, isto esteve nas autarquias, agora foram todos maus, investiram todos mal, gastaram todos muito, endividaram-se todos muito. Não, temos que ser sérios. E este debate é que era preciso fazer, na minha modesta opinião. Eu há bocado, quando estava a dizer que o debate está inquinado, não estou a dizer que o Albino Almeida está, digamos, não é por aqui que o debate está inquinado, ou seja, a extrapolação que fez na área da educação, das empresas, da economia, não. Eu já disse isto aqui num outro programa que tive o prazer de vir. Eu acho que as pessoas, e se calhar os partidos, e se calhar os políticos, e se calhar nós que representamos os partidos políticos, ainda não percebemos uma coisa muito simples e muito importante para mim, é o estado verdadeiro do país. Ou seja, estas teorias, estas que estão corretas, que estão certas, que são sensatas, eu acho que neste momento não é a altura de estarmos a teorizar e a exigir atracar o céu com as pernas, como se costuma dizer. Ou seja, nós não podemos querer salvar o país da falência e estar a discutir, enfim, como é que se poderia fazer crescer. Não, nós estamos a salvar o país da falência. Quer dizer, é isto que está aqui em causa. E, portanto, todo este debate, que é importante, que é útil, que tem que ser feito, acho que estamos a perder tempo ao fazê-lo agora, porque isto é tudo muito bonito, mas as questões da saúde, da educação, da reorganização das freguesias, do território, isto é assim, é preciso dinheiro, não há dinheiro e é preciso cortar. E nós temos que ir, quer dizer, não há outra solução. E, portanto, as pessoas parece que se esqueceram, e há outra coisa, que é também muito típica dos portugueses, é que nós olhamos para o último governo, ou para o atual governo, seja ele qual for, para não estar aqui a puxar muita brasa para a minha sardinha, mas olhamos para o governo que está em funções e culpámo-lo pelos 500 anos de atraso do país. Ora, a questão, para mim, é absolutamente essencial. E em termos partidários eu assumo perfeitamente. Nós estamos assim porque os últimos 6 anos, e sobretudo os anos do governo Sócrates, foram o descalabro total. E, portanto, não podemos enfiar a cabeça na areia, fazer de conta que, desde que o Primeiro-Ministro Passos Coelho chegou, é que a Troika entrou, é que os problemas se agudizaram, é que os cortes foram feitos. Mas será que os portugueses não pensam naquilo que o Albino Almeida estava a dizer há pouco, que é preciso ter um desígnio? Delfina, todos nós pensamos, mas nós temos um desígnio. Neste momento, o nosso desígnio é salvarmos financeiramente o país, é não ficarmos como a Grécia. E, felizmente, concordo consigo, o povo português tem sido extremamente sensato, tem sido extremamente cordial, tem sido extremamente pacato e vai continuar a ser. Repare uma coisa, mesmo o povo grego, que eu acho
para não dizer que tenho a certeza, e acho que é, enfim, do senso comum, infelizmente para o povo grego, acho que estão muito piores do que nós. E repara o que se passou nas eleições, nas últimas eleições na Grécia. O partido da extrema-esquerda, o Syriza, que demagogicamente poderia ter alguma entrada, digamos, aproveitando o espírito de revolta das pessoas, esteve ali perto, mas o povo grego, na minha opinião, foi sensato o suficiente para não escolher nenhuma das, enfim, nenhuma das grandes utopias, não é? Portanto, o povo grego foi sensato. E eu acho que os portugueses também são sensatos. Portanto, eles percebem, todos nós percebemos isso e concordamos. Nós pensamos da mesma forma. Até porque somos trabalhadores, somos pais, estamos preocupados com o país, temos família, temos as nossas contas para pagar, portanto nós não vivemos, nenhum de nós tem a certeza absoluta, no melhor dos mundos. Não vivemos afastados da realidade. Isto são dúvidas com que nós acordamos com elas todos os dias. Agora, é preciso perceber quando um país precisa de quimioterapia ou pode ir lá com analgésicos. E nós, neste momento, estamos num país a ser intervencionado com quimioterapia da dura, porque o país, nos últimos 6 anos, metastizou com a despesa pública, com o descalabro político, com o descalabro financeiro, com a mentira e com a arrogância. Estas metástases todas espalharam-se pelo corpo chamado Portugal. E agora nós estamos num período de intervenção da Troika, mas que não é mais do que, infelizmente, quimioterapia para um doente chamado Portugal. E enquanto nós não percebermos o estado em que nós estamos, entre podermos ficar bem ou não, todo o debate acerca das, perdão-me aqui para o campo da medicina, mas da cirurgia estética, ou seja, eu tenho que fazer um corte no pescoço, mas será que vou ficar depois bem um cirurgião plástico? Ou será que eu tenho que se calhar cortar 2 dedos? Mas depois tenho que pensar numa prótese, Estas não são as dúvidas para agora, são as dúvidas mais para a frente. Nós temos que pensar, todos nós, num ato de empenho, de coragem, olha, fazer aquilo. Concordo que os políticos deviam ter a coragem de dizer, como o Churchill disse na Segunda Guerra, eu só posso prometer sangue, suor e lágrimas. E as pessoas percebem isto, esta linguagem. Agora, não faz parte da cultura mediterrânica, da cultura latina, se calhar mal, ter este género de atitude, porque se calhar também, não são só os políticos que são latinos e portugueses, espanhóis, o povo, que não é político, também enferma do mesmo problema cultural. E, portanto, infelizmente, os políticos têm que falar, não podem dizer tudo, ou não deverão dizer tudo, ou não estão formatados para dizer tudo, porque provavelmente as pessoas também não querem ouvir a verdade toda. E o que é importante é que as pessoas, os políticos, digam a verdade toda. E, portanto, enquanto nós andarmos aqui nos debates a fazer de conta e a fugir aos temas, a questão não chegamos a conclusão nenhuma. Para mim é muito claro, o grande desígnio de Portugal neste momento é salvação económica e financeira. Deixa-me só dar uma nota, porque eu estou desituado deste debate. Desculpe lá, que é só para situarmos os pontos. Eu não pertenço a nenhum partido político e, portanto, não dei aqui nenhuma indicação de alternativa e de cirurgia estética ou nada que se pareça com isso. Não dei nada disso. Eu percebo a linguagem do Pedro, mas eu de facto não estou formatado por ela. Peço desculpa de lhe dizer, mas de facto não estou formatado por ela. E é verdade que o Churchill disse isso, e eu também acho, e é verdade, mas o Churchill tinha um inimigo chamado Alemanha. Toda a gente percebeu de onde é que vinha o perigo. Nós agora temos um inimigo que até o Sr. Presidente da República nem percebe muito bem como é, porque pelos vistos ninguém percebeu ainda onde é que está o problema. E quero dizer-lhe uma coisa, muito claramente. Do nosso lado, dos cidadãos que estamos aqui, há uma coisa que eu tenho a certeza, se não fosse o sangue, suor e lágrimas, o IRS não era o único imposto que está a subir em relação aos outros todos. E por aqui me fico. Portanto, sinal que estamos com sangue, suor e lágrimas, porque o IRS é o único que está a subir, ou seja, somos nós do nosso bolso que estamos a pagar. E se me permite a franqueza, portanto, com sangue, suor e lágrimas, também valia a pena que ouvissem os parceiros, e vou-lhe dar um parceiro com quem ontem estivemos. A Caritas Diocesana é certamente insuspeita de ser um partido político. Não se esqueça que em 2009 o primeiro-ministro José Sócrates subiu. Mas eu não quero ir por aí, porque eu sobre essa matéria ninguém me ouvirá dizer do atual primeiro-ministro ou do anterior que eles é que têm a culpa. Agora, há uma coisa que me vão ouvir dizer. Enquanto nós tínhamos obra pública,
não tínhamos tantos desempregados como temos agora, que temos as obras públicas paradas, e estamos a dilapidar, por outro lado, a segurança social. Mas esse debate, como eu digo, não é comigo, porque ninguém me ouvirá pôr as culpas nos primeiros ministros. Isso é o caminho mais curto. O crescimento do emprego à custa do endividamento público, eu acho que é chão que deu uvas. E vamos continuar só nas freguesias para um ponto que ficou por esclarecer, até porque o Luís disse que gostava de ouvir a resposta do Eduardo, uma vez que o Eduardo foi já presidente da Junta de Freguesia de Oliveira do Douro. Eduardo, que competências é que podem transitar ou que devem transitar para as juntas que agora são maiores? Resposta impossível. Porque as juntas de freguesia deste país, mesmo depois do modelo de reorganização que venha eventualmente a ser aplicado, caso o Presidente da República promulgue e haja tempo, situam-se num espectro de disparidades em termos de número de habitantes, de proximidade ao meio urbano, ao meio rural, ou seja, é impossível do meu ponto de vista, e esse tem aliás sido o erro da ANAFRE, que é considerar as juntas de freguesia como um todo orgânico e coerente, o que significa que, de alguma forma, aquilo que nós teremos é a necessidade de um modelo de lei relativamente geral. Eu penso que o modelo atual não é um mau modelo. O modelo atual é muito bom. Se lermos as competências atuais das juntas de freguesia, elas têm quase as competências de uma Câmara Municipal. O problema depois é o modelo de financiamento, que está excessivamente concentrado do Orçamento Municipal, com uma pequena transferência do Fundo de Financiamento das Freguesias. Aquilo que necessitaríamos, provavelmente, era de encontrar um modelo que grupalizasse as juntas de freguesia em função da sua filiação territorial. Nas áreas metropolitanas, com certeza que as juntas de freguesia têm um papel relevante em alguns domínios muito concretos, até infraestruturais, provavelmente no interior do país, em domínios mais de caráter mais social. Portanto, nós tínhamos que organizar isto desta maneira. Agora, do ponto de vista do modelo de funcionamento, havia critérios prévios às competências. Em primeiro lugar, um critério que para mim era absolutamente central, que era o caráter plurianual das competências outorgadas pelo município. Aquilo que não faz sentido nenhum é que um município transfira para as juntas de freguesia um conjunto de competências, a meio do ano o Presidente da Junta dá uma entrevista insatisfeito com uma rua esburacada e a criticar o vereador ou o Presidente da Câmara e corta-lhe as competências e corta-lhe os financiamentos. Subscrevo. Isto é que não pode acontecer. E isto já aconteceu em Vila Nova de Gaia, o Luís Nogueira sabe bem disso, no famigerado tempo da vice-presidência Marco António Costa, aquilo que nós tivemos foi um ataque despoderado e miserável às juntas de freguesia num combate que era meramente político-partidário, que nunca tinha existido em Vila Nova de Gaia e que é bom que nunca mais exista, qualquer que seja o partido. Qualquer que seja o partido. Juntas de freguesia na celebração. Isso é falso. Isso é completamente falso. Isso é completamente falso. Além do mais, é uma infâmia. Isso fica bem na boca do Marco António, não na sua. Isso é uma infâmia e só não foi dirimida em tribunal porque, entretanto, ele pediu e foi articulada à saída com uma clarificação desse processo. Portanto, isso é falso. O que havia era uma dívida que era colossal da Câmara Municipal às juntas de freguesia e havia a necessidade de ressarcir as juntas de Câmara Municipal de valores de senhas escolares que significavam para aí 5% do valor total da dívida da Câmara e, portanto, aquilo que se pedia era um encontro de contas, que é uma coisa que me parece óbvia quando dois parceiros têm dívidas diferentes, não é? Ninguém estava a ver a junta a pagar valores de senhas quando tem 20 vezes mais a receber da Câmara Municipal. Foi só isso. Esta reorganização dá ou não mais poder, mais não competências às juntas de freguesia, não dá, nem dará. Para exigirem da autarquia mais dinheiro? Não dá nem dará. As únicas freguesias que serão contempladas com um pequenino adicional financeiro são aquelas que, como no caso de Vila Nova de Gaia, resultam de uma pronúncia com o mapa da Assembleia Municipal que vai permitir um aditivo no próximo mandato, e apenas no próximo mandato, de 15% do valor do Fundo de Financiamento das Freguesias, que na maior parte dos casos vai significar qualquer coisa como 2, 3 mil euros a mais por trimestre para as freguesias. Portanto, nem sequer é um valor exorbitante. Há esse aditivo, que é uma espécie de prémio para as juntas de freguesia que se disponibilizarem ao processo de reorganização ou para as assembleias municipais que fizerem pronúncia com o mapa. De resto, não é possível, porque as câmaras municipais estão a ser, permitam-me o termo, esmifradas do ponto de vista financeiro. O próprio aumento do IMI é um aumento que se vai traduzir numa receita que não é nada de significativo